com muito carinho para vocês e eu espero que seja edificante, antes de tudo, né? Levson, consegue projetar? Efésios 5. A gente vai ler primeiro o versículo 1. Eu vou dar início, tá? No versículo 1 de Efésios 5 diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável. Agora a gente vai pular para o versículo 15 do mesmo capítulo. Versículo 15 diz assim: portanto, vou ler na versão da projeção. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, nem mais procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Até aqui, e eu vou pedir para voltar no versículo 18, que diz assim, ó: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Mas, Ingrid, o que isso tem a ver com o que a gente vai falar? Tudo. Certo? Esse momento aqui, nós estamos em casal. E a gente tende a querer apontar o dedo um no outro, né? Mas eu quero chamar a sua atenção a uma reflexão individual. A tudo que a gente for falar aqui, cuide do seu coração. E cuide para que você se encha do Espírito Santo. Porque esse texto é a introdução para tudo que a gente vai falar aqui. Em seguida, nesse mesmo capítulo, vamos falar dos deveres da mulher e do homem dentro do casamento. Mas antes de chegar nessa parte, Paulo fala que nós devemos nos encher do Espírito Santo. E ele fala isso por um único motivo. Só quando eu, Ingrid, me encho do Espírito Santo, eu consigo ser uma mulher como Cristo quer que eu seja para o meu esposo. Então, o outro versículo que eu quero chamar a atenção de vocês é o 21, que diz: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. O cristianismo, ele é pautado no amor. E o amor de um rei que se fez servo. Então, nós, como seguidores de Cristo, temos que olhar para o nosso irmão como superiores a nós. E dentro do casamento a gente também precisa ter esse olhar. Então, quando eu olho para o meu marido, eu tenho que ter um amor que considere ele superior a mim. E se ele tiver o mesmo olhar para mim, em amor, em temor a Cristo, assim nós teremos um casamento bem-sucedido, tá? Então, neste momento, eu quero pedir para que você se ponha de pé. Nós vamos ter um momento de oração. Eu vou chamar a Paula para fazer esse momento de oração, para nos conduzir em oração. E eu vou lhe dar uma sugestão, tá? Vou lhe dar uma sugestão de pedido, para que Deus fale individualmente com você. Então, abra o seu coração para o que Deus tem para falar ao seu coração. E para que isso tenha impacto no nosso dia a dia, no nosso casamento, na nossa família. Então, eu sugiro que, nesse momento, nós, individualmente, peçamos a Deus
que o Espírito Santo dele nos enche. Essa é a premissa, isso é o ponto 1 do que a gente precisa entender sobre um casamento segundo a vontade de Deus. Tá bom? Então vamos orar? Amém, oremos. Paizinho querido, nós louvamos e engrandecemos o Teu nome. Reconhecemos, ó Deus, aqui neste lugar, o senhorio do Senhor sobre as nossas vidas. O Teu poder, ó Deus, sobre nós, sobre as circunstâncias. Sobre aquilo, ó Deus, que nós não temos o controle, mas o Senhor tem. Entregamos, ó Deus, no Teu altar as nossas mazelas, ó Pai, as nossas angústias, os nossos medos, pedindo, ó Deus, perdão pelos nossos pecados, ó Pai. Nos humilhamos, ó Deus, e nos curvamos diante do Senhor, ó Pai, o único Deus a quem nós nos rendemos, a quem nós nos quebrantamos, Pai. E nessa hora eu peço que, em nome de Jesus, o Espírito Santo do Senhor venha estar trabalhando nos corações, venha estar, ó Deus, tendo liberdade no nosso meio, de falar, de agir, de transformar, ó Deus, de mudar. Nós pedimos, ó Deus, que cada coração aqui, ó Deus, seja individualmente tratado pelo Senhor, porque quando nós nos tratamos, ó Deus, como pessoa, como cristãos, ó Pai, nós podemos, ó Deus, melhorar muitas coisas ao nosso redor. E, ó Deus, nesse tempo, nós queremos, ó Pai, que o nosso casamento seja alcançado. Nós queremos, ó Deus, que as nossas famílias, ó Deus, sejam alcançadas e transformadas pelo poder da Tua palavra. Não existe, ó Deus, pessoa alguma aqui perfeita, casamento perfeito, família perfeita, mas nós estamos buscando, ó Deus, a presença do Senhor. Nós estamos buscando, ó Pai, a presença do Espírito Santo no meio de nós, porque, ó Deus, quando o Senhor está no nosso meio, nós sabemos, ó Pai, que esse barco não vai naufragar. Ó Deus, nós nos rendemos a Ti. Peço mais uma vez, Senhor, que o Senhor venha quebrantar corações nessa noite. Que os nossos corações, ó Deus, venham estar cativos a Ti, ó Deus. E que o Senhor venha renovar o nosso amor pelo nosso cônjuge, ó Pai, em nome de Jesus. Que, ó Deus, nós possamos abrir os nossos corações para receber daquilo que o Senhor tem para nos entregar nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar mais um instante. Eu vou reforçar algumas instruções sobre as atividades de hoje, tá? Na entrada, vocês receberam alguns papéis, certo? O que está enroladinho é para você escrever um bilhetinho para o seu amado e para a sua amada, certo? Você vai enrolar da mesma forma que você recebeu e tente deixar o seu amado não ler o que você escreveu, certo? Vai ficar com esse papelzinho até o final, tá bom? No final, você vai entregar a Alessandras, as duas Alessandras vão estar ali atrás recebendo. A gente não vai ler o seu bilhetinho, mas a gente vai armazenar, tá? E vai chegar o momento da devolução. Então, mulheres, o papelzinho azul, enroladinho, recebeu? Falta eles aqui na frente, tá? Eles vão trazer, pode ficar aqui. Esse papelzinho azul é um bilhetinho que você vai escrever para o seu marido, enrole da mesma forma, no final devolva. Homens receberam um rosa, escrevam o que vier ao seu coração e no final também nós vamos estar armazenando sem ler, tá? Para que a gente tenha um momento de entrega depois. O outro papel, que é um reciclado, certo? Um papelzinho ofício reciclado. Esse papel vai ser usado durante a palestra. Então, segura ele aí que no momento vai chegar, tá bom? Para a gente usar ele. É para isso, certo? Tem mais alguma coisa que eu preciso avisar? Alguém está sem papel também? Eu acho que eles aqui na frente. O papel maiorzinho. Certo? Alguma dúvida? E aí, ao final do nosso encontro de hoje, nós vamos ter uma entrega, certo? Que você vai entregar esse papelzinho. Eu preciso que essa entrega seja ordenada, porque as meninas vão estar separando cada um por casal, para não haver confusão, tá? Então, ao final, a gente vai ter uma mesa ali para você entregar esse papelzinho, ok? Neste momento, a gente vai ter um momento de louvor com o casal
Escalado hoje, Felipe Sumaia. Se eu pudesse descobrir todas as cores do amor, saber se é branco como a paz ou azul da cor do mar. Se eu pudesse descobrir os segredos do amor, seria como desvendar mistérios deste teu olhar. O amor não é cor, ele é simples demais. Como a brisa ele vem no frescor da manhã. Mas foi no teu olhar então que eu pude perceber que as cores do amor vejo em você. Se eu pudesse descobrir todas as cores do amor, saber se é branco como a paz ou azul da cor do mar. Se eu pudesse descobrir os segredos do amor, seria como desvendar mistérios deste teu olhar. O amor não é cor, ele é simples demais. Como a brisa ele vem no frescor da manhã. Mas foi no teu olhar então que eu pude perceber que as cores do amor vejo em você. O amor não é cor, ele é simples demais. Como a brisa ele vem no frescor da manhã. Mas foi no teu olhar então que eu pude perceber que as cores do amor vejo em você. Não há mistérios no amor que há em você. Porque as cores do amor vejo em você. Não há mistérios nem segredos no amor que agora vejo em você.
Não, deixa. Boa noite. Graças, paz, igreja. Aumenta aqui para mim, por favor. Lives. É uma satisfação muito grande, é uma honra ter vocês aqui. É um desafio muito grande para mim, né? Mas, assim como Deus falou grandemente comigo quando eu estava estudando essa palavra de hoje, meditando nela, assim eu espero que Ele fale com vocês também. Então, como a gente já pôde ver, o tema da nossa reunião de hoje, do nosso curso, ele é o farol da união, né? E o que é esse farol, né? O farol que a gente se refere aqui é aquele farol marítimo, né? Aquele farol que fica na costa, que serve de orientação para os barcos, para os navios que estão ali navegando em alto mar e para que eles não se choquem com o continente. Então, isso é o farol, tá bom? E quem é o nosso farol? Essa resposta a gente vai descobrir um pouco mais à frente. E quando a gente fala de casamento, o casamento é um dos grandes desafios que a gente tem na nossa vida, né? Então, quando a gente pergunta qual o propósito do casamento, a gente encontra muitas respostas. Alegria dentro de casa, reprodução, uma companhia na velhice, representar o amor, muitas respostas que a gente encontra de diferentes pessoas. Então, eu quero que você pense da seguinte forma. Quando a gente compra um produto numa loja, seja ele qual for, um aparelho celular, uma televisão, esse produto ele vem com um manual de instrução. E é através desse manual que a gente descobre tudo que aquele produto faz, tudo que a gente pode ou não fazer com ele, né? Como que a gente vai usar aquele produto, todas as informações necessárias para a gente utilizar aquele produto. E aí, quando a gente fala de casamento, vai muito além, só que a gente também tem um manual para ele, né? Só que para a gente descobrir qual é o manual do casamento, a gente precisa saber quem criou o casamento, quem foi que fabricou o casamento, né? E aí eu pergunto a vocês, quem é o fabricante, o criador do casamento? Vocês estão dormindo ainda, ou já, né? Deus. Deus, Ele é o criador do casamento. Então, assim como os produtos que a gente adquire numa loja, Deus ele fez um manual. E o manual do casamento para nós cristãos é a palavra de Deus. Ele é o nosso manual de vida e é o manual também para o nosso casamento. Fala, mas Tiago, será? Eu te garanto. Então, assim, com base nisso, a gente já começa a responder aquela pergunta que a gente fez no início. Quem é o nosso farol? O nosso farol é Deus, o nosso farol ele é Cristo. É Ele que vai nos direcionar, é Ele que vai nos orientar na nossa caminhada, é Ele que vai nos dar a direção que a gente deve seguir. É Ele que vai nos mostrar que, se a gente seguir na direção que Ele está, a gente vai encontrar terra firme, a gente vai encontrar um porto seguro, a gente vai ter segurança no Senhor. E Deus, como Criador do casamento, Ele tem o direito de nos mostrar e de exigir determinados comportamentos que a gente tem que ter. Assim como o manual do produto diz o que a gente pode e o que a gente não pode fazer, Deus ele dita as regras do casamento, ele diz o que a gente pode e o que a gente não pode fazer. Então, a gente tem que se atentar a isso, e hoje a gente está aqui para estudar basicamente isso, a base do casamento. Qual a visão de Deus para o casamento. Então, a gente não precisa saber só qual o propósito do casamento, mas o propósito de Deus para o casamento. E aí, a gente precisa se perguntar, mas quando Deus criou o casamento? E para quê? Né? Qual o propósito do casamento? E aí nós vamos abrir a nossa Bíblia lá em 1 Gênesis, de 26 a 28.
Gênesis 1, 26 a 28. Ok? Podemos? Então, lá em Gênesis 1, 26 a 28, a gente encontra a seguinte passagem. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Amém. Então aqui, nessa passagem, Deus, ele instituiu o casamento. Primeiro ele criou o homem. Aqui, para quem não se lembra, Deus está ele criando o mundo. Aqui é o 6º dia da criação e foi nesse dia que Deus criou o homem. E aqui a gente encontra um momento muito interessante, porque é o único momento em toda a criação que Deus ele fala, ele se posiciona na primeira pessoa do plural. Façamos nós. E aqui, quando Deus fala dessa forma, ele está se referindo à Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Então aqui é Deus falando com ele mesmo. Façamos nós o homem à nossa imagem e semelhança. Então, isso é fantástico, porque Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. E no versículo 27, né, que a gente já leu, ele diz: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Mas aí ele muda, ele fala: homem e mulher os criou. Quando Deus se refere ao homem e à mulher aqui, ele está se referindo que ele criou tanto o homem quanto a mulher, a imagem e semelhança dele. Então, aqui a gente começa a ter um relacionamento homem e mulher. Aqui, Deus se refere ao relacionamento homem e mulher de forma, assim como na Trindade Santíssima, onde Pai, Filho e Espírito formam Deus no ser, eles são diferentes em funções. O Pai não é o Filho e o Filho não é o Espírito. Então, assim como no casamento, o homem não é a mulher e a mulher não é um homem. Então, diferentes no fazer, mas semelhantes no ser, porque ambos são a imagem e semelhança de Deus. E aí cada um tem a sua função dentro desse relacionamento. O homem e a mulher, em santa união, aliança conjugal, existem para que juntos eles espelhem a glória de Deus. Eles espelhem alguns aspectos da pessoa de Deus que a gente não consegue ver no indivíduo único, separado. Então, eu sozinho não consigo espelhar alguns aspectos que Deus tem. Tiago, por exemplo, o amor. Aí você pode dizer: Tiago, mas eu me amo. Mas esse amor, esse alto amor, ele não é o amor bíblico. Porque o amor bíblico é aquele que Deus deu o seu Filho unigênito para morrer por nós. Então, o fato de eu me amar não reflete o amor sacrificial que Deus nos direciona. E outros aspectos, a unidade em diversidade. Então,
eu sozinho, eu não consigo ter um relacionamento com uma pessoa completamente diferente de mim e, ao mesmo tempo, ter uma união. Eu preciso de uma outra pessoa para exercitar isso. Eu preciso da minha mulher. A fidelidade, a intimidade, o compromisso, enfim, são outros aspectos. E aí, eu te pergunto, ou você se pergunte, né? Eu, como um casal, será que nós estamos, através da unidade, em diversidade, através da função de cada um dentro do casamento, dentro dos seus respectivos papéis, através da nossa comunicação, do amor, do perdão, será que nós estamos espelhando a glória de Deus? Esse é um dos grandes propósitos de Deus. Nós, como indivíduo, fomos criados para glorificar a Deus. E nós, através do nosso casamento, a gente tem a obrigação de espelhar a glória de Deus. Então, esse é um dos grandes propósitos que Deus tem para a gente. Homem e mulher, semelhantes, porém diferentes, juntos, para refletir a glória de Deus. E aí, a gente chega no segundo ponto que a gente vai ver sobre o propósito do casamento. Tiago, tá bem, eu já entendi que eu tenho que espelhar a glória de Deus através do meu casamento. É fácil isso? Não, não é fácil. A gente só consegue, ou a gente se aproxima disso, se a gente, como a Ingrid disse aqui no começo, se encher do Espírito. A gente só consegue a partir do sacrifício de Cristo na cruz, onde Ele nos encheu da sua graça e do seu Espírito, e Ele nos capacita a ser semelhantes, o mais próximos possível de Deus. Cristo nos aproxima, Ele nos liga a Deus. E então, o segundo aspecto, né, o segundo propósito do casamento que Deus tem para nós, seria espalhar. Como a gente leu aqui, Deus cria o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, e logo em seguida, a primeira ordenância direta que Deus faz, está no versículo 28, Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Então, aí a gente encontra o segundo propósito de Deus: espalhar a sua glória. Como assim, Tiago? Então, quando Deus dá essa ordem, não é simplesmente multiplicar por multiplicar, não é simplesmente ter filhos. A gente tem que, através do nosso espelhar a glória de Deus, nossos filhos verão a glória de Deus, e a partir daí, eles serão criados, e quando eles seguirem o caminho deles, né, saírem debaixo da nossa asa, eles vão abençoar outras pessoas e espalhar a glória de Deus. Então, esse é o segundo propósito que Deus tem para nós: espelhar e espalhar. São dois grandes propósitos que nós devemos cumprir no nosso casamento. São dois desejos que Deus tem para nós. Então, eu te pergunto mais uma vez: será que nós estamos fazendo isso? Será que nós, na nossa visão, na criação dos nossos filhos, nós estamos preparando eles, nós estamos educando, nós estamos formando eles para, principalmente, espalhar a glória de Deus, ou nós simplesmente estamos formando ele para ser um bom médico, para ser um bom profissional, para ser um adulto independente e tudo mais? Que a gente reflita quanto a isso e a gente possa ver o que nós estamos fazendo dentro do nosso relacionamento hoje. Será que nós estamos cumprindo o que Deus deseja de nós? Ou será que não, ainda dá para a gente melhorar? Ou eu estou cumprindo em partes? Né? Então,
a gente precisa criar os nossos filhos de forma que eles se tornem flechas que nós vamos enviar ao mundo para atingir os corações das outras pessoas. Aí você pode falar assim: ah, Tiago, mas quem não pode ter filho? Existem casais que não podem ter filhos. Nós temos outras opções. Nós temos a adoção. Você pode adotar um filho e educá-lo dessa forma, ou você pode não ter filhos. E você pode espalhar a glória de Deus através do seu espelhar, criando discípulos, pregando a palavra de Deus, cumprindo o ID do Senhor. Então, não é porque você não tem filhos que você se livra dessa obrigação de espelhar a glória de Deus. Então, a gente tem que ter muito cuidado nessa questão, porque quando envolve filhos, tem famílias, pais, que quando o filho nasce, né, às vezes o filho ainda está lá na barriga e ele já vira prioridade. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque os nossos filhos, dentro do casamento, dentro do propósito de Deus, eles não são o centro. Os filhos são a continuidade da nossa família. Então, os nossos filhos, eles não podem interferir nesse relacionamento matrimonial entre homem e mulher. Primeiro, homem, você tem a sua responsabilidade com a sua esposa. O relacionamento de vocês é muito mais importante do que o do filho de vocês. Por quê? Porque se você não viver como Cristo deseja que você viva o seu relacionamento com a sua esposa, cheio do Espírito, você não vai conseguir espelhar a glória de Deus e, consequentemente, você não vai conseguir espalhar a glória de Deus, porque os seus filhos não receberão a informação ou a educação do que é realmente a glória de Deus através da sua vida. Então, se dedique, principalmente, em primeiro lugar, à sua esposa, ao seu marido, ao relacionamento de vocês dois. Invistam em vocês dois e, consequentemente, vocês verão a glória de Deus em toda a sua família e na continuação dela, que provavelmente nós não veremos, né? Fisicamente, pessoalmente, nós não veremos, porque elas vão continuando, nossos filhos terão outros filhos e assim por diante. E agora eu queria fazer uma pausa. Antes disso, o que a gente tem que ter em mente é que o espalhar não pode interferir e não pode afetar de forma alguma o espelhar da glória de Deus. Porque se você deixa de espelhar a glória de Deus, você deixa de espalhar. E você não consegue espalhar se você não espelhar. Então, a gente não pode deixar que nada interfira neste propósito. Agora, antes de a gente entrar, a gente vai entrar nos papéis do homem e da mulher dentro do casamento, dentro do relacionamento. Mas vocês receberam aí um papelzinho branco, certo? Sem ser coloridinho. Então, nós vamos fazer um exercício individual. Então, é você consigo mesmo. Não deixe a sua esposa ou seu marido curioso ou curiosa meter o bedelho aí, tá? Então, eu quero que vocês façam o seguinte exercício. Neste papel, vocês vão escrever pelo menos 3 a 5 qualidades do seu cônjuge, da sua esposa ou do seu marido. 3 a 5 qualidades. Mas também você vai escrever 3 a 5 defeitos seus e não do seu cônjuge.
A qualidade do outro e o defeito seu. Ok? Eu vou dar um tempinho para vocês escreverem. Mas conforme vocês... Não cabe? Escreve só 5. Na mesma folha, tá, pessoal? E aí vocês vão guardar para vocês. Tiago, o que você quer com isso, Tiago? Não, porque você não vai revelar para ela. Você não precisa mostrar para ela. Mas, Tiago, o que eu pretendo com isso? Essa é uma atividade que Deus tocou no meu coração para fazer, porque nós, seres humanos, nós, infelizmente, somos muito negativos. E a gente aumenta e valoriza demais os defeitos. Mas as qualidades é muito difícil, a gente esquece tão fácil das qualidades, né? Principalmente do outro. As nossas não, as nossas a gente tá aqui na ponta da língua. Então, às vezes, a gente deixa com que esses defeitos sobressaem. E nessa atividade você vai buscar na sua memória as qualidades do seu companheiro, da sua companheira, de forma a valorizar a pessoa dele ou dela. Escreve no mesmo papel. Você coloca os dois no mesmo papel, tá? E para você lembrar os seus defeitos. Por quê? Porque nós não somos perfeitos. E às vezes, às vezes não, né? Diariamente, o nosso cônjuge ele tem o desafio de se relacionar e conviver com os nossos defeitos. Minha esposa tem o desafio diário de conviver com os meus defeitos e com as minhas qualidades. Mas que a gente se relacione como Cristo deseja, ao ponto de que as nossas qualidades sobressaiam aos defeitos. Ou que o nosso amor faça com que a gente enxergue muito mais qualidades do que defeitos no nosso cônjuge. Amém? Todos já fizeram? Não vale consultar, hein? É difícil, né? É tão difícil. É difícil. 5 qualidades dela e 5 defeitos seus. Isso. Pelo menos 5. De 3 a 5, né? Você pode colocar quantos você quiser, mas... Se quiser completar depois em casa, continuar o exercício em casa, só não compartilhe. Ela está curiando aí, pastor? Ela tá... Até saiu de pé. Podemos seguir? Isso daí vocês vão guardar para vocês. Em casa vocês olham, reflitam. Às vezes o que a gente acha que é defeito do cônjuge é nosso defeito, ou é reflexo do nosso defeito. É um desafio. Os casais aí que estão namorando ainda, esse é um exercício. Depois que casa, as coisas potencializam, né? A gente descobre muita coisa que a gente não sabia, muitas coisas boas, outras nem tanto. Mas é muito bom. Casar, ter um relacionamento, é muito bom. É muito desafiador, mas é muito bom. Vamos lá, galera, para a gente não ficar se estender muito por aqui. Então, depois você guarda aí, e você reflita, e você faça seu autoexercício. Então, agora a gente vai tratar dos papéis do homem
e da mulher dentro do casamento. E aí, a gente vai lá para Gênesis 2, né? Na verdade, Gênesis 2 é uma reescritura de Gênesis 1, só que com mais detalhes, né? E em Gênesis 2, a gente vê que o Senhor diz, né, que não é bom que um homem esteja só. Ele faz o homem. É engraçado que Deus faz tudo na terra e ele termina o dia vendo que aquilo era bom. Mas quando Deus ele faz o homem, ele termina e ao final do dia ele diz que não é tão bom assim, né? Mas ele não está dizendo aqui que o homem não é bom, o homem que ele criou não é bom. Ele está dizendo que não é bom que o homem esteja só. E aí nós, servos do Senhor, obedientes, fala, eu tenho que arrumar uma companheira. O Senhor disse que eu não posso ficar sozinho, né? E aí começa. Aí começa o desafio. Mas enfim, o Senhor diz que lhe fará uma auxiliadora idônea. Então, mulheres, o primeiro papel de vocês, segundo Deus, é ser a auxiliadora do seu marido. E aí, quando a gente vê essa palavra de auxílio, eu achei muito interessante que nas minhas pesquisas de estudo aqui, eu vi que no Antigo Testamento, sempre que há uma referência a esse termo, auxílio, né, ele é ligado a Deus. Então, assim, é para você ver o tamanho da importância da sua obrigação, né, o tamanho da responsabilidade. E lá em Salmo 46 ele diz, não Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Então, a gente pode traduzir esse socorro como auxílio. Deus ele é o nosso auxílio. Então, mulheres, Deus deseja, ordena que você seja auxiliadora do seu amigo, do seu marido. Auxiliadora é companheira, ajudadora, complementar. Não quer dizer que você vai estar abaixo do seu marido. Muitas mulheres acham que isso é se rebaixar, né? Assim como a gente vai ver mais na frente no papel da submissão. Mas não. Lembrem-se que Deus criou homem e mulher semelhantes, a sua imagem e semelhança. Então, esse é uma das suas funções, como mulher, como cristã, como uma mulher dentro do relacionamento cristão. O segundo papel da mulher é a submissão. Aí a gente entra num ponto bem complicado, né? Que muita gente não gosta de tratar. Mas a gente tem que ver, assim como a gente já falou, esse papel ele não é um papel de inferioridade, tá? Deus não criou o homem, Adão, e quando ele fez a mulher, ele não falou, vou lhe fazer uma escrava. Ele não disse isso. Ele disse, vou te fazer uma auxiliadora, uma companheira. Então, a gente tem que tirar da nossa ideia de que a mulher ela está ali para fazer tudo para a gente, ela é a nossa serva, né? Porque eu sou o cabeça. Mas não. Esse não é um papel de inferioridade, mas de respeito. Quando você tiver um marido que te ame como Cristo ordena, a submissão fica muito fácil, fica prazeroso, porque se torna uma troca, se torna um relacionamento automático. Então, a gente vai ver que a mulher deve ser submissa, assim como a igreja é submissa a Cristo. Então, esse relacionamento, ele é muito bom. Nós, como igreja, nós não temos prazer de se sujeitar a Cristo, de
de trabalhar na obra dele, de viver para ele, e assim também deve ser no nosso casamento, no nosso relacionamento. Você deve ser a fã número 1 do seu marido, né? E eu vi uma comparação muito interessante sobre a submissão, que aqui na igreja a gente tem muitos militares, né? E eu achei que isso seria um bom exemplo para vocês terem ideia da submissão. No exército, a gente tem várias patentes, vários cargos hierárquicos, né? E assim como no casamento, Deus criou a sua hierarquia e determinou cada um com a sua função. Só que lá no exército, a gente vai encontrar sargentos com seus 30, 20, 40 anos, talvez de serviço, né? Onde ele tem muita experiência, ele tem muita sabedoria, ele conhece muita coisa. E nós também encontraremos oficiais, tenentes, recém-formados, caras com 20 e poucos anos que estão entrando agora naquele mundo e que ainda vão conhecer e descobrir muita coisa. Porém, o sargento, ele é subordinado ao tenente. Então, ele deve respeito, ele deve essa submissão. O tenente ele é hierarquicamente superior ao sargento, mas tolo é o tenente que não se aproveita da sabedoria e do conhecimento do seu sargento para aprender e sobreviver com ele. Assim também deve ser no nosso casamento. Em muitas áreas, a nossa esposa terá um conhecimento maior do que o nosso. E nós devemos ter sabedoria para aproveitar e crescer e fazer proveito e ser abençoado por esse conhecimento. Amém? E o último é o respeito, né? A gente vê lá em Provérbios que diz assim, que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com as próprias mãos a derruba. Então, a mulher ela deve respeitar o seu marido. E quando a gente fala de respeito, é algo muito complicado, muito sutil às vezes. Porque se você fala mal do seu marido com a sua amiga, sua melhor amiga, sua mãe, seja lá quem for, você já não está respeitando o seu marido. Então você deve respeito ao seu marido, esteja ele presente ou não. Assim como a igreja respeita Cristo, é semelhante. O nosso relacionamento é como o Cristo e a igreja. A gente tem que se lembrar que esse é o nosso parâmetro. E aí, lá em Provérbios 31, tem um trechinho que diz que o coração do seu marido confia nela. E se a gente parar e voltar lá na Bíblia, a gente vai ver que na grande maioria das vezes, o Senhor ele condena quando a gente confia na própria carne, né? Enganoso é o coração. Mas quando se trata da mulher, da sua esposa, ele nos orienta e nos afirma que o marido confia na esposa. O seu coração confia nela. Para você ver como é magnífica essa relação homem e mulher. E aí a gente vai para o papel do homem. Aí o bicho pega. Também, né? A gente tem alguns problemas nos dias atuais que a gente encontra cada dia mais homens omissos, homens que não querem tomar a frente, homens que não assumem o seu papel como homem, como Cristo ordena que seja. Cristo diz que nós somos o cabeça, nós somos o líder. E nós precisamos tomar essa posição.
eu brinco dizendo que Adão foi o primeiro covarde, né? Lá quando se instituiu o pecado, que Deus foi lá no jardim, ele se escondeu e ainda apontou para sua mulher, né? Então Adão ali no jardim, ele não cumpriu o seu papel como Cristo, como Deus deseja, como Deus ordena. E como que Deus determinou que o homem é o líder? O homem, ele veio primeiro. E ele não só veio primeiro, que quando ele ainda estava só, Deus deu tarefas, Deus deu responsabilidades ao homem. Então, homem, Deus não te dá a opção. Deus afirma: você é o líder da sua casa. E você tem grande responsabilidade em tudo que acontece na sua família. Então, você é responsável pela sua esposa e pela sua família. Ah, mas foi ela que errou. Se ela errou, foi porque você deixou. Ah, mas foi ela. Ah, mas foi ela. Assuma a sua responsabilidade. Quando o pecado foi instituído lá no Éden, quem comeu a maçã primeiro? Foi Eva. Quem levou a maçã para Adão? Foi Eva. Não foi? Os dois pecaram? Os dois pecaram. Mas e aí? Quando Deus foi lá no jardim procurar Adão e Eva, quem ele confronta? Adão. Deus não confronta Eva. Ele chama por Adão. E Adão faz o quê? Senhor, a mulher que tu me destes. Então, gente, homens, você é responsável pela sua família, pela sua esposa e por tudo o que acontece dentro do seu lar. Se a sua esposa, ou se você está em dúvida com alguma decisão, e você consulta a sua esposa, fala: amor, Ingrid, o que eu faço? Estou em dúvida aqui, eu faço isso ou eu faço isso? E ela fala: não, faz isso aqui, acho que isso daqui é melhor. E você faz, e dá errado, a responsabilidade é sua. Não vá jogar na cara da sua esposa. Tá vendo aí? Eu fui na sua, você mandou fazer, eu fiz, deu errado. A responsabilidade é sua. Da mesma forma, se ela te pede conselhos para tomar alguma decisão, ela toma, dê certo ou dê errado, a responsabilidade é sua. E a bênção ou a maldição ou a consequência das decisões pairam sobre a nossa casa, a nossa vida. Então, se o homem sofrer uma consequência ruim de algum ato, a família toda sofre, a mulher sofre e vice-versa. Então, nós temos que assumir essa enorme responsabilidade que temos, porque Cristo não nos dá opção. Ele diz que nós somos e ponto. Então, se nós somos, seja bem ou mal, o líder da casa, o que nós estamos espelhando é o que vai ser refletido. Se você, homem, não é fiel com a sua mulher, você está dizendo que Cristo não é fiel à sua igreja, porque o seu relacionamento é como o de Cristo e a igreja. Então, temos que ter muito cuidado, muita sabedoria em tudo que vamos fazer. A segunda função do homem é o pastoreio da família. Sim, homem, você, nós somos responsáveis
pela vida espiritual da nossa família, da nossa esposa. Nós devemos pastorear. O homem é o pastor da família. O homem tem a responsabilidade de cuidar, de orientar, de ensinar a sua família. E isso não significa que nós temos que saber mais do que a nossa esposa. Por exemplo, eu e a Ingrid é filha de pastor, a Ingrid nasceu na igreja, então a Ingrid ela tem um conhecimento bíblico muito maior do que eu, é fato. Mas isso não tira de mim a responsabilidade de pastorear a minha casa. Isso não tira de mim a responsabilidade de tomar a frente. E não quer dizer que eu vou bater de frente com a Ingrid. Nós vamos caminhar juntos, nós temos que caminhar juntos para espelhar e glorificar o nome de Deus. Então, Tiago, mas enfim, Tiago, você não sabe, você não tem tanto conhecimento assim, e como é que faz? Nós temos que tomar, quando a gente exerce o nosso pastoreio, a gente deve tomar a iniciativa. Se eu não sei muito, por exemplo, a respeito, tanto quanto a Ingrid sobre a palavra de Deus, eu devo tomar a iniciativa de chamá-la. Amor, vem cá, vamos estudar. Amor, vem cá, vamos orar. A iniciativa tem que ser do homem. Essa responsabilidade é do homem. Você não pode ficar esperando a sua esposa falar, não, nós não vamos orar, não. Nós não vamos fazer isso, fazer aquilo. A iniciativa deve ser sua, por mais que você não tenha conhecimento sobre aquilo. Adquirir esse conhecimento trará bênçãos e crescimento para a sua família. Então, corra atrás, tome a iniciativa. E a última função do homem, né, a terceira, é a proteção. Homem, você é o protetor do lar. Você deve proteger a sua esposa. Proteger como? De todas as formas. Espiritualmente, através de oração, através de ensinamento, fisicamente, caso seja necessário, defender a sua esposa. No relacionamento, quando você dá carinho, quando você dá afeto, a sua esposa, quando você está do lado dela, você dá atenção, ela se sente protegida, ela se sente segura. E isso é importante, isso faz parte do relacionamento. Isso faz parte do relacionamento Cristo e igreja. Como que a gente se relaciona sozinho? Se eu deixar minha esposa lá e eu aqui, eu ficar aqui no celular, terminou o dia, vamos deitar, dormir, beijo, boa noite, durma com Deus. Não é assim. Homens, eu queria fazer um exercício com vocês. Liveson, faz um favor para mim. Coloca aí 1 Coríntios 13, 4. Amados, Cristo ordena que nós amemos a igreja assim como, amamos a esposa assim como Cristo amou a igreja. E Cristo é amor. Portanto, nós somos amor. Devemos ser amor. E aí eu achei muito interessante esse exercício, que nesse versículo nós vamos lê-lo de forma diferente. Nós vamos trocar a palavra amor, e às vezes eu vou até incluir aí, por marido. Ok? Então eu vou ler, vocês prestem atenção, depois a gente repete. Tá bom? Então 1 Coríntios 13, 4, de forma adaptada, vai dizer assim: o marido é paciente, o marido é benigno, o marido não arde em ciúmes, o marido não se ufana, o marido não se ensoberbece.
o marido não se conduz inconvenientemente. O marido não procura seus próprios interesses. O marido não se exaspera, não se ressente do mal. O marido não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. O marido tudo sofre, o marido tudo crê, o marido tudo espera e o marido tudo suporta. Fácil? Nem um pouco. Eu não acho. Se alguém acha, me ajuda aí. Então, amados, é muito difícil, porém, através da graça e misericórdia do Senhor, cada dia, nos enchendo do seu Espírito, nós nos aproximamos um pouco mais do que Ele pretende de nós. Mas, Tiago, você falou tudo isso, você trouxe a definição de casamento segundo o propósito de Deus, o papel do homem e da mulher. Normalmente você pegou ali só o Antigo Testamento, onde a gente vivia pela lei, e hoje no Novo Testamento a gente vive pela graça. Mas a gente tem que se lembrar que o Novo e o Antigo Testamento eles não se anulam. Cristo vem para reafirmar ou para melhorar, complementar muito do que foi dito lá atrás. Então, antigamente, no Antigo Testamento, ele dizia que nós devemos amar um ao outro como a si mesmo. Ele vem, porém, vos digo que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Então, trazendo referência para o Novo Testamento, como a Ingrid já leu grande parte, lá em Efésios 5, 22 ao 33, Paulo ele fala sobre esse relacionamento homem e mulher, fazendo comparação com Cristo e a igreja. E aí, nós vamos ver que nós devemos ter uma vida para abençoar, para servir. Deixa eu pegar aqui, se você quiser abrir a sua Bíblia, fique à vontade, nós vamos ler essa parte de Efésios. Efésios 5, 22 ao 33. Os deveres conjugais. Mulheres, sujeitem-se cada um ao seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra, e para apresentá-la sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Então, aqui a gente tem a transcrição, né? Paulo narrando muito do que a gente já viu aqui sobre os papéis do homem e da mulher, né? E nós devemos amar as nossas esposas com o amor sacrificial de Cristo pela igreja.
nós devemos nos sacrificar pela nossa esposa. E não é só a gente dar a vida por ela, não. Porque morrer é muito simples, né? Supor a gente leva um tiro, morre, acabou. Mas o desafio mesmo é a gente se sacrificar em vida para que as nossas esposas possam viver a glória de Deus. Então aqui nós vimos tudo que a submissão respeitosa da igreja para com Cristo, o alto sacrifício que Jesus fez pela igreja, o pastoreio de Jesus é o pastor da igreja. Então, amados, o casamento ele é algo tão importante, tão grandioso, que Paulo utiliza como comparação ao relacionamento Cristo-igreja. E ele mesmo se espanta ao final, dizendo, grande é o mistério. Então, nós devemos cada dia mais nos atentar à nossa responsabilidade como homens e como mulheres de Deus. Então, quando a gente se trata de relacionamento, nós estamos lidando em Terra Santa. A gente está numa Terra Santa matrimonial. A gente pode ver que tudo que a gente vive no relacionamento é desejo de Deus, é bênção de Deus. E a gente tem que tratar isso como tal. Seja no namoro, seja no noivado, seja no casamento, a gente não pode se esquecer que o nosso relacionamento, homem e mulher, deve refletir a glória de Deus. Portanto, devemos viver como tal. E nos dias de hoje está tudo muito bagunçado, tudo muito conturbado, e a gente precisa lutar para manter e propagar essa imagem do casamento, do relacionamento. A gente não pode deixar que terceiros interfiram nisso. E terceiros pode ser qualquer pessoa, pode ser o celular, pode ser a televisão, tudo que mude essa ideia. Tem um livro de um pastor que se chama David Merck, que ele traz uma definição de casamento que eu achei muito legal, e eu vou ler aqui para vocês. O casamento bíblico é a aliança de exclusividade, fidelidade e intimidade num relacionamento vitalício, indissolúvel, até que a morte os separe entre homem e mulher, selado diante de Deus e de outras testemunhas, coerente com as leis comunitárias, normalmente concretizado pela união sexual. Quando Deus diz aqui, né, quando Paulo diz aqui também que se tornam uma só carne, ele está se referindo à relação sexual, que é o selo, é o que liga, é o que concretiza essa aliança que nós fazemos diante de Deus. E aí ele diz que nós deixaremos pai e mãe e nos uniremos. E quando ele diz deixar pai e mãe, ele está dizendo deixar tudo que vai além dessa família nova que está se formando. É pai, é mãe, é vizinho, é amigo. E não é deixar de abandonar. É deixar que agora vocês são um novo elo, uma nova aliança. Essa nova aliança ela não pode ter interferências. Então, a gente entende aqui que, aos olhos de Deus, o DNA matrimonial é muito maior que o DNA biológico que liga pai e mãe, porque nós nos tornamos uma só carne, um só corpo. Então, amados, a gente viu que nós temos a obrigação, segundo a ordenança de Deus, de espelhar e espalhar a glória de Deus. São duas palavras que norteiam a existência da família segundo o propósito de Deus. Homem e mulher, diferentes nas suas funções, porém semelhantes
um para o outro e ambos para Deus. Amém? Para finalizar, eu gostaria de fazer uma última atividade com vocês. Desde quando eu aceitei, eu e a Ingrid aceitamos o convite do pastor, esse desafio, Deus vem falado ao meu coração, né, porque eu comecei a me questionar. Falei, Senhor, o que eu vou falar para esse povo? Né, eu tão novo, tem gente que tem 10 vezes mais tempo de casado que eu. O que você quer que eu ensine? O que você quer que eu fale? Eu não faço ideia. E aí Deus trouxe uma coisa ao meu coração. Primeiro, a paz, que tudo que a gente vê, tudo que a gente vai estudar aqui durante esse mês, é respaldado pela palavra de Deus. É o Espírito que convence, a palavra que é viva e eficaz. Não sou eu, Tiago, não é a Ingrid, não é o pastor. Então, isso traz paz e um pouco de calma ao nosso coração. Mas Deus, Ele tem falado ao meu coração, falou assim, Tiago, eu não quero que você ensine nada, você, Tiago. Mas eu quero que você traga esses casais, traga essas famílias de volta ao início. E eu fiquei pensando, como que eu vou fazer isso? Mas Deus, Ele nos orienta, Ele faz acontecer e Ele cumpre o seu propósito. E Ele trouxe mais um exercício ao meu coração. Então, nesse outro papelzinho que vocês receberam aí, eu vou pedir para vocês voltarem ao início. Eu vou pedir para vocês trazerem à memória e colocarem nesse papel, de forma individual novamente, os votos que vocês fizeram no dia do casamento. O que você, homem, prometeu para a sua esposa, e o que você, esposa, prometeu para o seu marido. Muitas vezes a gente vive nessa loucura, nessa correria que é a vida, e as coisas se tornam cada vez mais automáticas. A gente cai numa rotina e a gente não presta mais atenção no que a gente está fazendo. A gente muitas vezes deixa de perceber coisas que são importantes, são coisas pequenas no fazer, mas que a gente deixa de fazer. Um simples beijo na sua esposa, muitas vezes a gente para de beijar o nosso cônjuge, não porque a gente não quer, mas porque a gente esquece, passa despercebido na correria, né? E eu não estou falando do beijinho, oi amor, tchau amor. É o beijo do namoro. Quando a gente namorava, a gente contava os segundos para encontrar. Para quê? Para estar junto, para poder beijar, para poder passear, curtir, se divertir. Afinal de contas, é a pessoa que a gente queria passar mais tempo, né? A pessoa que a gente ama. E será que a gente ainda vive, a gente sente isso, né? Então, vocês podem ir escrevendo aí, gente, que esse exercício não é fácil, não. Eu mesmo... Pegar a cola do pastor? Não. Aí, pastor. Ah, tá. Eu já ia perguntar para a Paula. Paula, que voto que ela fez para você? Mas, enfim, amados, que a gente possa, através desse exercício, refletir sobre o nosso casamento, voltar ao início. Que foi que eu prometi que é de acordo com o que Deus deseja, que Deus ordena, e eu cumpro ainda, ou que eu não cumpro mais. Talvez vocês não fossem convertidos quando se casaram, talvez fossem novos demais, tinham outra visão do mundo. Que foi que eu prometi lá atrás que eu me equivoquei, que eu devo fazer diferente hoje?
Depois de tanto conhecimento, depois de saber o que Deus pretende, o que Deus espera do nosso casamento, o que eu posso melhorar? O que eu posso voltar a fazer se eu não faço mais? Para os namorados, vocês ouviram muitas coisas aqui hoje. Então coloquem aí, idealizem os votos que talvez um dia você faça para sua namorada, noiva, futura esposa. E que, através desse exercício, a gente possa crescer, amadurecer, voltar ao primeiro amor como homem e mulher, que muitas vezes o tempo passa e a gente esquece, ou as coisas esfriam, enfim, e não é isso que Deus quer. Lembre-se que nós devemos ter prioridade no relacionamento conjugal. Ele deve ser prioridade. O relacionamento, o nosso casamento, a nossa casa é o nosso primeiro ministério. E nós devemos cuidá-lo e investir. Amém? Obrigado, pastor. Que Deus abençoe vocês. Espero que tenha sido proveitoso, que tenha sido abençoador e que Deus cumpra na vida de vocês todos os propósitos que Ele tem, todos os planos e sonhos que Ele tem para cada um de nós. Pessoal, esse papelzinho, o pastor perguntou, esse papelzinho que vocês estão escrevendo aí, esse branco, fica com vocês. Guardem, reflitam. Se quiser depois compartilhar com a sua esposa, aí é com vocês. Se exercitem, mas que isso seja para abençoar a vida de vocês. Amém? Eu louvo a Deus pela vida do Tiago, da Ingrid, pela coragem de vocês. Foi um desafio muito grande. E eles começaram hoje pela base. E aí, quinta-feira que vem, nós vamos aprofundar ainda mais sobre relacionamento. Eu quero parabenizar você, porque talvez você tenha sido lembrado daquilo que prometeu, daquilo que a gente faz no altar, tão apaixonado pela nossa esposa, ou talvez um casal de namorado apaixonado, vai lá, sonha tanto, deseja tanto, promete tanto, mas no tempo, com o tempo, as coisas vão mudando. E talvez hoje, escrevendo nesse papelzinho, você se tocou que o amor já não é mais o mesmo. Talvez, escrevendo essas coisas, pessoal que trabalha, pessoal, Alessandra, Tiago, espera só um minutinho, volta um pouquinho, nós vamos ter um momento de oração. Eu vou dar um tempo para vocês saírem, porque eu vou falar uma coisinha, quando eu começar a falar, vocês podem sair. E aí, a gente vai perdendo a motivação. Quando o Tiago falou o negócio do beijo aqui, gente, isso é muito real. Quando é casal de namorado, meu irmão, e você pega beijando, você fica até meio escandalizado com um casal de namorado, principalmente se for crente, você não sabe, parece que é um de duas cabeças. De tanto que beija tanto, que se você passar do lado, você respinga saliva em você. De tão apaixonado, é aquela beijação, aquela grudação, não pode ver um escuro, pode ver um muro. Quando casa, irmão, acabou o beijo. Não tem mais beijo de língua. Aí só vai beijar para fazer sexo. Aí, gente, tem casal de namorado aqui, né? É melhor eu parar de falar agora, a Flávia já está lembrando ali, ó. Né? Aí só vou falar uma coisa que eles podem ouvir, na verdade eles devem ouvir e aprender agora. O beijo é o início de um ato sexual. Mas coisa triste é um marido e uma mulher que só beija para isso. Então, irmãos, pega tudo que o Tiago falou aqui de forma profunda, ele estudou, me abençoou muito, foi bíblico. E leva isso para o seu casamento, cuidado com o ciúme, cuidado com o arder em ciúme, cuidado mulher que quer comandar o seu marido, quer mandar na casa. Se você é boa de conta, seu marido vai ser muito bobo se não deixar as contas na sua mão. Porque se você administra melhor o dinheiro e a casa, ele tem que deixar com você a administração mesmo, como o Tiago ensinou. Porque você administrar o dinheiro e ajudar o seu marido nisso, não vai diminuir o seu marido não. Mas coitado de você se deixar a sua mulher comandar a sua casa. Porque ela não vai ser só responsável por tomar um lugar que não é dela. Você vai ser responsável por dar a ela um lugar que não é dela, sendo você o líder da casa.
Irmãos, é muito sério o que a gente ouviu aqui nessa noite. É muito sério. Você que ama mais seu filho do que seu marido, fala assim, eu vivo sem meu marido, mas não vivo sem meu filho. Coitada de você que diz isso. Porque eu já disse e vou dizer de novo, no dia que seu filho tiver a oportunidade de ir embora, ele está largando você, mamãezinha, ó, e está pulando fora. E bobo é ele se não pular fora para ficar querendo debaixo da saia da mãe o resto da vida. Filho vai embora, irmão. E quando eles forem embora, você sentiu o vazio do filho que vai embora, você vai olhar para o seu marido, você vai olhar para a esposa, você vai lembrar de uma coisa que você nunca deveria ter esquecido. Só tem ele, sempre teve ele, só sobrou ele. E deveria ter sido ele em primeiro lugar sempre, não filho. Põe seu filho em primeiro lugar, não. Entendeu? Eu já falei com a Paulinha, né? Tem dia que é assim, recebi lá, falei com a Paulinha. Quando eu receber para pregar em Parauapebas ou em outra cidade, vai ser assim. Uma vez eu vou com meus filhos, eles vão. Outra não. Eles vão ficar com a avó e com a avó, e eu vou com a minha esposa. Vou aproveitar o hotel que pagaram para mim, tomara que tenha até banheira de hidromassagem lá, irmãos. Eu vou aproveitar com a minha esposa. Eu vou investir no meu casamento, sabe por quê? Eu quero que Caleb e Luca casem, ó, chispa fora, vai fazer sua família e vai ter os seus filhos. Eu quero voltar a ser um casalzinho de namorado com a minha esposa daqui a uns anos. É assim que a gente tem que pensar, é assim que a gente tem que viver. Parabéns, meu filho, você foi uma bênção. Parabéns pela coragem, que Deus te abençoe. Eu quero pedir para você voltar quinta-feira que vem, amém? Não desista. Vai ter um momento que nós vamos falar para pais e filhos, vai ter um momento que nós vamos falar sobre tempestades. Você precisa estar aqui em nome de Jesus. Bom, tem um monte de coisa, vai ter um monte de coisinha, vai ser bem especial. Fica de pé que nós vamos orar nessa hora em nome de Jesus. Eu queria convidar minha esposa para estar aqui ao meu lado nessa hora, e eu queria pedir para você segurar a mão dessa pessoa que está ao seu lado. Porque essa pessoa que está ao seu lado foi levantada, ou foi levantado por Deus para estar ao seu lado. E talvez você esteja aqui hoje querendo, ao invés de dar a mão, dar um cutucão em quem está ao seu lado. Né? Talvez você não quer dar a mão, você quer dar uma cotovelada, porque você sabe como que você saiu de casa. Você sabe como a vida tem sido, você sabe das suas batalhas que você tem vivido com essa pessoa. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Deus vai restaurar o que está sendo perdido, Deus vai curar o que está doente, Deus vai colocar as coisas no lugar nessas quinta-feiras. Você só precisa ser humilde e entender que, independente do problema do outro, que o outro está fazendo para te machucar, a Bíblia diz que você tem que considerar o outro superior a si. E isso é difícil demais quando as coisas não estão bem. Mas eu quero convidar você a orar nessa noite, dizer, Pai, antes que eu coloque o meu marido diante do Senhor nessa oração, ou a minha esposa, para pedir para o Senhor remover os defeitos dele ou dela, trata do meu coração primeiro. Trata de mim primeiro. Essa é a nossa oração nessa noite. Amém? Queria convidar você a fechar os seus olhos. Se você quiser abraçar nessa hora, você pode, você é livre. Eu quero convidar você a orar com a pessoa que você ama, independente dos defeitos dela. Santo Deus, nessa noite nós te louvamos. Deus, é responsabilidade nossa viver a família que o Senhor criou lá em Gênesis. Espelhar, Deus, a tua imagem. Amar, servir, fazer o que o Senhor faz. O Senhor nos amou e morreu por nós sem nenhum de nós merecer esse amor. E é assim que nós temos que amar o nosso cônjuge, ó Deus, com amor sacrificial. Eu quero pedir, Deus, que o Senhor levante maridos poderosos aqui nessa noite. Homens que vão amar a sua esposa, homens que vão cuidar da sua casa, homens que vão pastorear, homens que vão liderar, Deus. Está faltando homem no mercado, Senhor. Está faltando homem na igreja, porque eles estão colocando as mulheres para ministrar, para pregar, para cantar, para fazer, enquanto estão sentados na igreja. Está faltando macho, está faltando masculinidade, está faltando homens, ó Deus, que vão dar caráter aos seus filhos e filhas. Está faltando pregadores para subir nos altares da igreja, está faltando homens para cantar na igreja, está faltando homens para ser influências, porque eles estão colocando isso sobre as suas mulheres. E os seus filhos estão respeitando mais as suas esposas do que a eles. Eu quero pedir perdão por mim e por eles. Eu quero pedir que nós possamos sair daqui nessa noite, ó Deus, totalmente constrangidos,
diante do Espírito Santo de Deus, principalmente se nós homens, ó Deus, estamos colocando a responsabilidade da liderança do lar, ó Deus, na mão das nossas esposas. Eu quero pedir perdão por mim e por eles, por todas as qualidades que elas têm, ó Deus, e que a gente fica se achando superior a elas e não deixa elas viver aquilo que o Senhor deu a elas, principalmente na condução da casa. Ajude as mulheres da igreja a serem submissas aos seus maridos. E por mais que a palavra submissão, Deus, para as feministas, para as ideologias e para essa conversa, ó Deus, fiada e antibíblica que está acontecendo fora das igrejas nesse tempo de hoje, seja uma palavra quase que como uma afronta, para nós é uma bênção, submissão é bênção. Eu quero pedir, Deus, em nome de Jesus, que elas sejam submissas aos seus maridos no momento e a ponto, na mesma profundidade em que os maridos, ó Deus, as amem como Cristo amou a igreja a ponto de morrer pela igreja. Eu quero pedir, Deus, em nome de Jesus, que elas sejam auxiliadoras, que elas sejam mulheres que andam ao lado, segurando na mão, abençoando. Ó Deus, que elas coloquem o marido, ó Deus, no lugar de amado, no lugar de respeitado, no lugar de não caminhar sozinho, de ser correspondido, como a tua palavra diz, Deus. É terrível não ser correspondido no amor, é terrível não ser amado, é terrível ser desrespeitado, é terrível ser afrontado. E eu te peço nessa noite, em nome de Jesus, Pai, que haja reconciliação. E que as mulheres possam sair daqui sabendo, ó Deus, que muito elas podem fazer também por esse casamento. Cuida dos nossos filhos, Deus. Dê caráter aos nossos filhos. Dê sabedoria aos pais para conduzir os filhos. Em nome de Jesus, Senhor. Tem casal de namorado aqui, Deus. Que eles possam aprender com tudo que estão ouvindo, para que quando chegar lá na frente o momento de decisão, eles tomem essa decisão com certeza absoluta do que estão fazendo, Deus. Que eles digam não ao sexo nesse tempo, porque o sexo foi feito para depois do casamento. Que os pais possam falar de sexo, Deus, com os filhos. Que os pais possam falar de tudo que se refere a relacionamento com os filhos, ó Deus, para que os filhos aprendam dentro de casa e não na cama de um qualquer que se apresenta, ó Deus, ensinando aquilo que os pais deveriam ensinar. Tem misericórdia dos nossos filhos, Deus, em nome de Jesus, Pai. E que nós possamos representar com o nosso casamento o mesmo amor. Deus, o mesmo amor que o Senhor amou a igreja. Que as pessoas olharem para o nosso casamento e falem assim, foi daquela forma que Cristo amou a igreja. E isso, Deus, é responsabilidade nossa. E isso tem faltado, Deus, porque os maridos têm deixado suas esposas em casa e têm se inflamado, ó Deus, de paixões por outras mulheres e até, Deus, infelizmente, por outros homens. Tem misericórdia, Deus, de nós. Tem misericórdia, Deus, dos homens desse tempo. Tem misericórdia das mulheres desse tempo, Deus. E que o nosso casamento represente a igreja de Cristo. Assim eu oro, Deus, agradecido, Pai. Obrigado por tudo que nós ouvimos, foi maravilhoso demais. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor, amém? Amém. Se você quiser dar um beijinho, pode, viu? Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui, pode se assentar. O pessoal que vai trabalhar, Tiago e Alessandra, pode agora, já começar a andar aí. Irmãos, a Convenção Batista, da qual a gente faz parte do Brasil, brasileira, Convenção Batista Brasileira, ela lançou no mês de maio 31 dias de oração pela família, amém? Então a convenção lançou, era para ter começado no primeiro dia de maio, mas atrasou a entrega para nós. Na verdade, eu acho que foi eu que pedi errado, no tempo errado. O que vai acontecer? Domingo, na escola bíblica dominical, eu vou estar distribuindo gratuitamente, a igreja comprou para dar de graça para a sua família, amém? Então, de graça, você vai receber isso aqui. E na segunda-feira, posterior ao domingo, vou entregar domingo agora, segunda-feira, toda a igreja vai começar junto. Ou seja, vai começar na segunda-feira em maio, mas vai terminar em junho, porque a gente começou atrasado. Mas não tem problema, nós vamos fazer 31 dias de oração pela família. Só que eu acho que o pessoal lá deveria ter ido além um pouquinho disso aqui. Eu, por exemplo, vou além.
Eu vou fazer 31 dias de oração, mas vou fazer também 31 dias de oração e jejum com a minha família. Eu vou jejuar com a Paula, nesses 31 dias de oração. Então, a proposta aqui é orar, mas se você quiser jejuar com a sua família, não é obrigação. Pode. Já pensou que nós temos Mariana e Arthur como casal de namorado? Um exemplo, tem outros namorados aqui. Já pensou um casal de namorados jejuando, irmãos, juntos? Vocês já pararam para pensar nisso? Casal de noivo jejuando antes do casamento? Um casal que há muito tempo nem ora junto, vai entrar em jejum agora. Pastor, a gente tem dificuldade com jejum, não sabe, então faz um propósito. Faz um propósito entre vocês não vão jejuar, mas quando vocês chegarem em casa agora toda noite, o telefone vai ficar numa caixinha, ninguém mais toca, vocês vão ter tempo para conversar. Faz assim. Pede a Deus um propósito com essa pessoa que está ao seu lado. E busquem durante 31 dias para a sua família, para o seu relacionamento, para os seus filhos o Senhor. Vai ser entregue domingo, amém? Então, domingo, não deixe de me procurar. Você vai receber de graça essa apostila, essa revista, na verdade, impressa. E você vai viver em 31 dias experiências com o Senhor tremenda. Amém? Em nome de Jesus. Eu volto agora a palavra para o pessoal. Eu não sei o que eles vão fazer, mas Ingrid, já tem. Então, gente, para a gente finalizar, tem presente. Eu quero perguntar, alguém ainda não se inscreveu? Eu preciso do nome de vocês, porque vamos ter sorteio. Alguém ainda... Vocês já deram o nome. Alguém aqui ainda não deu o nome? Todo mundo deu. Vou entender que todo mundo deu. Vocês deram o nome? Vocês dois? Beleza. Então, pode trazer a lista. Então, Liveson, prepara aí que a gente vai fazer 2 sorteios de 2 prêmios para finalizar a noite, tá? Então, vamos fazer bem rapidinho, porque é asa da hora, né? E aí, fica aqui minha assistente de palco e pode lançar o sorteio aí. Cada um recebeu uma numeração. Cada um de vocês recebeu uma numeração referente à ordem da inscrição. Que a gente... Não recebeu. A numeração de vocês está aqui, certo? Cada casal tem um número aqui, tá? Então, todo mundo que se inscrever só vai ganhar que tiver aqui. Então, vamos lá. Primeiro prêmio vai ser esse livro aqui, tá? Então, vamos lá. Liveson, coloca aí 46, porque aí não... Nem corre o risco. Aí, vamos lá. Atenção. Bora, meu filho. Em 5, 4, 3, 2, 1. E o casal que ganhou o primeiro prêmio, que é um livro, é o 21. Vamos ver se é você. Ixi, sério? Ah, não quero dar para eles, não. Jefferson, olha. Jefferson e Társila. Vamos bater palmas, gente. Pode vir os dois. Enquanto eles vêm aqui pegar o seu prêmio, a gente vai ter um segundo prêmio muito massa, que eu também quero ganhar. Eu quero ganhar todos. E todo dia a gente vai ter alguns sorteios, tá, gente? Parabéns ao casal. Cadê a fotógrafa? Veio combinadinho, ó. Deu sorte. Venha um combinado. Olha lá a foto. Se repetir, ele já não ganha, viu? Já vou dizer. E o segundo prêmio foi de uma maravilhosa doação da nossa empreendedora belíssima, Adria. Dê um tchau. A Adria é esteticista, para quem não sabe. E ela fez uma doação de uma massagem para o casal. Massagem relaxante. Acertei? Agora, pronto. Eu quero ganhar. Vamos lá. Um faz no outro, né? Não, meu filho, de 100 não, 46. Vamos economizar tempo. Dois, Eita. Quem será? Número 3. Não. Esse sorteio está muito furado, Liveson. Só tem praticamente eles aqui de namorado.
Arthur e Mariana. Tem cabimento um negócio desse. Eu acho que, Flávia, tu devia tomar. Ou então, ó, Wendel e... Deus recompensa, tá vendo? Eles estão investindo com antecedência, né? Vieram combinadinhos também, fica a dica. Ele estava, que não seja gente, que não seja gente. Vamos tirar uma foto aqui. Vem para cá. Que fique claro que vai ser separado, cada um no seu quadrado. Obviamente, calma, Flávia, calma, Vaguinho. Amém. Gente, a gente vai ter outros sorteios ao final de cada encontro. Quem não recebeu a mensagem, nossa querida assistente aqui, assistente Paulo, palmas para minha assistente Paulo. Ela está enviando mensagens com as informações. Quem recebeu? Levanta a mão. Pronto. Então, vocês sabem que você tem uma atividade de casa, né? Para trazer na próxima aula. Isso. Por favor, quem não recebeu, passa o contato para ela. Quem fez a inscrição hoje, por favor. Tá bom? Quem não recebeu a mensagem também. Tá? Se você não recebeu a mensagem, passa o seu contato para ela. E nós vamos encerrar por aqui. Aí, hoje, vocês vão receber uma lembrancinha ao entregar a sua mensagem, certo? E essa lembrancinha é parte do pacote. Então, quem quiser a lembrancinha completa, vai ter que vir em todos os encontros, tá? O enroladinho você entrega e lá você vai receber sua lembrancinha. Muito obrigada a todos, boa noite, vão em paz. Quem trouxe filhos pequenos também já pode ir buscar. Devolvam as canetas, por favor. Quem recebeu a caneta também, para a gente usar nos próximos. Boa noite.